E desde sempre a NASA chama a atenção de todo mundo, por trabalhar e descobrir coisas sobre o espaço. Missões de exploração, idas à Lua, vida alienígena, experimentos secretos, tudo isso rodeia esse órgão americano, a NASA. Supostamente, a NASA alega que tudo que eles realizam, todas as descobertas que eles fazem, é para o bem e a evolução da humanidade. E é por isso então que, teoricamente, qualquer nova descoberta é divulgada como um grande passo para nós seres humanos. Mas existem algumas coisas que a NASA realmente não quer que a gente saiba. Pois você acha que eles falam tudo que eles descobrem? Eu acho que não, tem muita coisa escondida e manipulada por aí. Talvez por ser uma verdade tão chocante que nós não aguentaríamos, ou que deixaria o mundo um verdadeiro caos. Então vamos descobrir juntos o que a NASA esconde de nós. Habitantes da Lua. Para começar então o nosso vídeo, vamos falar de um assunto bastante polêmico: a ida do homem à Lua. Agora não vamos levantar teoria nenhuma, não sobre aquele vídeo que foi feito, mas sim sobre algumas afirmações que foram ditas pelo primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Segundo Neil Armstrong, eles não estavam sozinhos e teria observado algo bastante único. Ao pousar no solo lunar, Neil Armstrong falou o seguinte: esses bebês são enormes, enormes, vocês não acreditariam nisso. Estou lhes dizendo que há outras espaçonaves lá fora, e elas estão alinhadas na borda de uma cratera, e estão na Lua nos esperando. Palavras essas que foram capturadas por diversos radioamadores que estavam sintonizados nessa missão. Essa era a missão Apollo 11, que tinha o intuito de pousar na Lua, e que no caso a missão foi realizada com sucesso. Porém, as transmissões da Apollo 11 eram interrompidas várias vezes, como se a NASA quisesse esconder ou manipular o que o público ia ver. Com o intuito, é claro, de encobrir algumas coisas. Sem contar também que todas as pessoas que estavam envolvidas nessas missões tiveram que assinar um testemunho, fazer meio que um pacto com a NASA, onde eles não podiam divulgar nada que fosse descoberto. E não só os astronautas, como também técnicos, engenheiros, secretários, qualquer pessoa que soubesse de algo. Mary Chatelain, um especialista que trabalhava na comunicação da NASA, teria revelado que o astronauta Armstrong notificou ter visto dois UFOs, dois objetos voadores não identificados. E é por isso então, galera, que teoricamente, desde a primeira ida do homem à Lua, o homem já teria ficado cara a cara com algo que ele nunca tinha visto antes. No caso, seres de outro planeta, os extraterrestres. Eles concluíram então que não sabiam que era aquilo, mas que era um objeto que acompanhou eles por várias horas e depois simplesmente desapareceu. Segundo essas teorias então, a Lua não seria um local vazio, ela seria habitada por algum ser. E hoje sabemos que o nosso próximo passo da humanidade é explorar Marte para que a gente possa morar lá. Mas não seria mais fácil a gente colonizar a Lua, que está aqui do nosso lado? Ou será que é porque na Lua já existem outros seres morando por lá? Bases secretas na Lua. Recentemente vazaram vários documentos do Wikileaks. E um desses documentos comprovavam a existência de uma base secreta na Lua. O documento dizia que havia uma base na Lua de posse americana. Não se sabe ao certo se foram os americanos que construíram, ou se quando eles chegaram lá, a base já estava construída por ETs, né? E aí eles só tomaram ela. Mas o documento ainda diz mais. Diz que essa base foi destruída pela Rússia. Uma história bem estranha e torta, né? Ou todo esse lance de base é mentira, ou eles inventaram esse documento dizendo que ela foi destruída pelos russos, apenas pra gente achar que não tem mais nada lá. O problema, galera, é que mesmo com esse documento ou não, existem várias fotos que foram tiradas da Lua, algumas fotos até mesmo da própria NASA, publicadas por eles, que mostram o contrário, como se ainda houvessem construções na Lua. Como por exemplo essa foto que teria sido tirada no lado oculto da Lua, que mostraria alguns formatos estranhos, que alguns acreditam ser restos de cidades alienígenas, ou no caso, alguma base secreta. Outra coisa bastante intrigante que também existe na Lua, e foi flagrada por uma foto, é um suposto palácio de cristal lunar. A estrutura, galera, é bastante incomum, que não parece ter sido feita naturalmente. E a maioria dos cientistas nem ousam dizer o que é. Alguns por não saberem, já outros por medo de perder o seu emprego. Por mais que essa seja uma ideia totalmente desconhecida por muitos de nós, é algo muito intrigante que possa ser verdade. Bases lá na Lua, já pensou? Sem contar também que algumas imagens que poderiam mostrar bases secretas na Lua, hoje elas estão borradas, como se eles quisessem esconder algumas coisas. Sem contar também que existe uma imagem onde parece ter sido capturada uma descarga elétrica na Lua. A foto foi tirada em 1972 e que seria uma prova que existe na Lua algo elétrico, no caso alguma base que opera na Lua, que pode não estar na superfície, mas sim no subsolo da Lua. Fotos que revelam OVNIs.
Muitas descobertas já foram apresentadas pela NASA, menos a existência de OVNIs. Mesmo eles tendo ido várias vezes para o espaço e visto várias coisas, eles nunca afirmaram a existência de nenhuma vida lá fora, e muito menos de OVNI. Mas não é isso que algumas fotos mostram, já que várias vezes em fotos de missões ou até mesmo em transmissões ao vivo, foram vistas coisas que não parecem ser deste planeta. Mas a NASA nunca tocou nesse assunto. Na verdade, galera, eles até manipularam algumas fotos, deixando mais preto, dando uns borrões, como se quisessem esconder sempre alguma coisa. E no caso pode ser várias coisas, né? Pode ser uma base alienígena, ou até mesmo o próprio alienígena, ou um OVNI. Tem até mesmo uma transmissão ao vivo que aparece alguma coisa voando ali próximo da Terra, que rapidamente foi interrompida pela NASA. Outra foto bastante curiosa é essa daqui, que foi tirada em 72, durante a missão Apollo 16 lá na Lua. É possível ver atrás do astronauta, ali no espaço, algo meio brilhante, como se fosse a luz de alguma nave, ou algo que não sabemos o que é. E essa não seria a luz do Sol, galera, seria uma outra luz. E existem outras fotos que aparecem essas luzes estranhas, fotos que foram publicadas pela própria NASA, mas que hoje em dia muitas nem estão mais no ar. Como essa, por exemplo, que mostraria dois UFOs, ou duas luzes estranhas, sobrevoando a Lua. Ainda na missão da Apollo 16, temos essa foto que foi retirada de cima, e que é possível ver também um objeto redondo, bem estranho, que pode ser um UFO. E voltando alguns anos atrás, na missão Apollo 14, também tem uma foto que revela algo muito estranho. É possível ver a cratera ali da Lua, e no canto direito inferior, algumas luzes de um objeto que parece ser uma nave. Durante Apollo 15 também foram flagrados em fotos vários outros objetos, que se parecem com aquelas outras luzes que foram flagradas em outras fotos. 1971, Apollo 15 na Lua. Os outros era pelo menos tudo luz clara. Esse aí com luz azul, velho. E a respeito de todas essas fotos, galera, há uma afirmação muito valiosa. Maurice Chatelain, que foi um ex-funcionário da NASA que trabalhava na parte de comunicação, disse que em praticamente todas as missões da Apollo, eles foram seguidos por OVNIs. Ele também disse que a NASA estava acostumada com esses encontros e que durante essas missões, isso era uma coisa bastante normal para a NASA. Porém, isso nunca foi divulgado. Bombardeio na Lua. Ainda falando sobre a Lua, vamos falar de algo que aconteceu que poucos sabem, pois a NASA escondeu isso de você. E isso teria acontecido durante a Guerra Fria, quando as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam para saber quem era o melhor, quem era o mais forte, quem chegava mais longe, e por aí vai. Muitos de vocês já estudaram e conhecem esse período, e sabem que mesmo o mundo estando dividido, não aconteceu nenhum conflito direto, nenhuma grande guerra entre essas duas potências. Porém, eles precisavam saber quem era mais forte, e com isso então eles queriam testar as suas armas nucleares, porém dessa vez não aqui, e sim na Lua. Para isso então foi feito um projeto denominado de A-119, que juntou as forças aéreas dos Estados Unidos com a NASA para bombardear a Lua com bombas nucleares. Tudo isso, galera, para mostrar o poder de guerra que os americanos tinham. E é claro que eles não iriam fazer um simples teste desse, que poderia ser catastrófico aqui na Terra. Então para isso eles desenvolveram uma desculpa para fazer um teste para descobrir o que aconteceria com a Terra caso uma bomba explodisse na Lua. Porém essa desculpa acabou não colando, o que fez com que muitas pessoas questionassem o porquê que a NASA faria isso. Com isso então o projeto acabou sendo arquivado, e segundo a NASA eles não bombardearam a Lua. Ou será que eles bombardearam e a gente não sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, a NASA teria recrutado mais de 1.600 cientistas nazistas para trabalharem na agência espacial. Pessoas essas muito inteligentes que teriam atuado do lado do nazismo foram recrutadas secretamente agora para ajudar os Estados Unidos. E essa operação, galera, ficou conhecida como Operação Paperclip. E é claro que a NASA não queria que ninguém soubesse que eles estavam contratando cientistas que trabalhavam do lado dos nazistas agora para ajudar os americanos. Tudo isso porque os caras eram especialistas em foguetes, em eletrogravitação, em armas químicas, e essas mentes eram muito interessantes para a NASA, levando assim esses cientistas secretamente para os Estados Unidos. E quando essas informações se tornaram públicas, as pessoas se dividiram. Alguns acharam legal essa ideia dos Estados Unidos terem recrutado cientistas nazistas, porque seria melhor ter esses cientistas por perto do que eles acabarem sendo recrutados pelos inimigos. Já outros acharam que foi hipocrisia contratar esses nazistas, já que os caras tinham feito vários crimes bárbaros, cientistas esses que faziam parte do time inimigo. Porém, galera, os anos foram se passando e a NASA nunca mais tocou nesse assunto. Como pode, né, os americanos se juntarem com os nazistas? Claro que no final eles fizeram isso para poder evoluir, mas acaba sendo algo bem controverso. Oficiais não terrestres.
Em 2002, um hacker chamado Gary McKinnon invadiu os sistemas da NASA e encontrou algo surpreendente. E nós já falamos desse cara no vídeo dos hackers da NASA. Se você não viu, vale a pena assistir que tá muito legal. Hackers que já invadiram a NASA e o que eles descobriram. Assista depois. Porém, vamos continuar falando da descoberta que Gary fez. Além de ter encontrado fotos de OVNIs e projetos de naves e coisas do tipo, Gary também encontrou um documento muito bizarro. O documento, galera, era uma lista com cerca de 20 a 30 nomes de oficiais não terrestres. Segundo ele, esses oficiais não eram alienígenas, mas sim militares que foram enviados para fora da Terra para lutarem contra as ameaças extraterrestres. E é por isso então que Gary acredita que isso é uma prova que existe um batalhão espacial, tipo uns militares do espaço, que tem o intuito de proteger o planeta. É os Guardiões das Galáxias. Os guardiões do planeta Terra. Pois como vocês já viram nesse vídeo, parece que as coisas no espaço não são tão solitárias e tranquilas assim. Se tudo isso for verdade, com certeza a NASA já tem ciência de que existem alienígenas e que eles estão mais próximos do que a gente pensa. E se a NASA não revelou até hoje, ainda vai demorar muito tempo para a gente ainda descobrir a verdade. Todas essas informações, galera, não somos nós que estamos inventando. São coisas que estão na internet, que foram publicadas por ex-astronautas ou por ex-funcionários que trabalharam na NASA. Além de documentos roubados, documentos vazados, próprias fotos que a NASA postou em sites oficiais deles e escondiam algumas coisas estranhas, e por algum motivo foi publicado e depois foi escondido. Infelizmente não podemos afirmar nada se realmente existe OVNI, ETs ou coisas do tipo, mas também não podemos acreditar em tudo que vemos. Pois a própria NASA se contradiz em muita coisa que eles fazem e que eles também falam.